É isso aí, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um Festival na Taverna. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o mês de mentoria para mestrar. Somos uma comunidade online onde mais de 700 pessoas, gente, se ajudam para mestrar pela primeira vez ou para mestrar um RPG diferente pela primeira vez, né? E estamos aqui reunidos no Discord para esse papo. Temos também uma comunidade no WhatsApp, onde a gente troca dicas, inspirações. Esse aqui é um dos nossos papos que você vai escutar, tem vários lá no nosso Spotify já gravados. E a galera que está com a gente aqui na comunidade do Discord, ao vivo, vai poder participar também, seja colocando aqui os comentários no chat ou abrindo o microfone e subindo ao palco, cantando e dançando no palco aqui do Discord do Mesmo Entre Mestrar. Bom dia, estamos aqui para uma refinaria de Oil Fantasy com ninguém mais, ninguém menos do que meu brother, meu parceiro, meu irmão de dojo, Rafael Balbi. Bom dia, Rafael Balbi. Bom dia, Bruno Cobb. Deixa eu passar o meu óleo aqui no meu corpo para a gente se besuntar e falar de Oil Fantasy, porque é um bom tema, né? Um bom tema e sempre trazendo Oil Fantasy pro MMM. Obrigado pelo convite. Valeu, galera que tá aí, que acordou cedinho aí para viver e acabou se deparando aí com essa refinaria. Vamos trocar uma ideia. Mandem suas perguntas, podem afiar aí suas perguntas. Façam o seu pior que eu vou fazer o meu melhor. Isso aí, cara. Esse bordão do Oil Fantasy está se tornando famoso já, né? A gente se prepara para fazer o pior para os jogadores poderem fazer o seu melhor, né? Queria também já Exatamente. agradecer aqui a galera que chamou esse papo, na verdade, foi a própria comunidade, né? O Bob é meu irmão, meu brother, a gente tava correndo no parque ontem, ele já é de casa, já participou aqui do mesmo Mentoria para Mestrar como guia no Caves and Axis, na hora que a gente criou a trilha de Caves and Axis. E foi muito legal porque foi a própria comunidade que puxou, né, esse papo com a gente aqui, falou, meu, chama o Balbi para poder participar. Eu falei, porra, lógico, esse é fácil, esse tá em casa e tal. E a galera sugeriu, né, esse papo sobre Oil Fantasy. Estamos aqui dando um salve pra galera que deu bom dia pra gente aqui. O senhor Aqua, que tá na Itália, cara. Achou o canal ontem, porque a filha dele quer jogar. Cara, por Olha, favor, venha com a gente. Você chegou no finalzinho do programa, na verdade. O programa termina dia 24 agora. Mas as atividades ficam disponíveis ao longo do ano. E a gente vai ter uma surpresa aí a gente vai ter um evento no final de semana, que é a Mestra Fest, né? Nosso primeiro evento online. Nós vamos ter uma surpresa aí. Então, quem quiser continuar com a gente vai ter uma oportunidade aí, né, Rafael Balbi, de poder dar andamento no seu treinamento marcial aqui nas artes RPGísticas, inclusive nessa que a gente vai conversar aqui hoje, que é a Oliosa. Rafael Bardal tá com a gente aqui, perguntando para você, Balbi, cadê o café, cara? Como assim? ué, você quer café? Quer café? É café que você quer? Então toma café aqui, ó. Ó. Você acha que eu não tenho café, Ah! amigo? Ó, Não tem como, cara. Tá sempre com o cafezinho do lado. Ovelha negra esse aí pela cor, hein? é ovelha negra, que beleza. Ovelha negra. Magenta, Luciano? Você gosta do magenta, né? Esse aqui é o Torra Média agora, que eu tava Torra experimentando. média. Bom, bem bom. Drogas pesadas, hein, cara? Torra média já é drogas pesadas, cara. Hum, Também tá com a gente o Danks bom. aqui, o Roicano e o nosso amiguinho Craig, que está gravando a paradinha aí. Obrigado ao Bardal, que colocou o link de inscrição aqui no mesmo Mentoria para Mestrar. Mas vamos nessa, cara. Fica à vontade que você vai jogar no evento, tá, senhora Aqua? Você vai ter toda a oportunidade aí de poder acompanhar, escolher a trilha para você poder seguir. A comunidade a gente encerra ela, né, na próxima semana. A gente vai até o início de março, para a gente poder divulgar os vencedores da gamificação. Mas essencialmente a gente já começa as festividades de encerramento no dia 25, né, que é o domingo, o último dia do evento. E aí as últimas semanas são as semanas de despedida já, a gente vai encerrando, vai distribuindo o prêmio, vai fazendo os investimentos, né, que esse ano a gente tem, cara, quase R$ 2.000 de doações que o programa recebeu para a gente poder reinvestir no ano que vem. 2025 vai ser, cara, o festival, vai ser aquele meme do jogando dinheirinho, assim, sabe?
2025, pô, a gente já vai estar em outro patamar. Outro patamar. Vamos começar, Balbino? Eu acho que a gente podia começar, porque a galera que tá chegando pode ser que não tenha ouvido falar de Oil Fantasy ainda, né? Então vamos, conta um pouco pra galera aí o que é esse negócio de Oil Fantasy, cara. Bom, Oil Fantasy é um movimento underground complexo, né? Assim, o que que é o Oil Fantasy? O Oil Olha o Fantasy é caô um, como vem, ó. é, Oil Fantasy é um estilo de jogo, né? Ele é um estilo de jogo. A gente vem estudando esse estilo de jogo há um tempo. Eu comecei com isso, né, de querer entender como jogar RPG Old School, desde que eu conheci o blog do Diogo Nogueira, desde que eu comecei a engajar com RPG das antigas. Isso, sei lá, 2015, mais ou menos. E vim conhecendo bastante coisa. Quando foi lá por 2016, 2017, eu comecei a pesquisar o D&D clássico. E muito a partir do Fint, né, que é o material do Quick Primer for Old School Gaming, um guia rápido para jogos old school que a gente traduziu no Café com Dungeon. Mas a partir desse manual de estilo do Fint, eu comecei a entender como eu entendia que era a melhor forma de se jogar RPG Old School, na minha opinião. E comecei a fazer essa pesquisa. Isso, inclusive, com muitas coisas online que eu fiz, tipo Uri Glória, que foi uma campanha de Hexcrawl. Eu sempre fui um apaixonado por Hexcrawl. Que Mas, tá de forma gravado lá geral, no Perdidos no Play, se vocês quiserem assistir, tá gravado lá no canal do Perdidos no Play, essa campanha, né, Bob? exatamente. E durante muito tempo eu posso dizer que eu não existia o Oil Fantasy ainda, o que eu estava fazendo era estudando o estilo de se jogar proposto pelo Fint, que é um jeito de se jogar RPG Old School que não é uma coisa tão difundida assim, tão claro, né? Ainda que a OSR tenha adotado esse estilo. Mas adotou até a segunda página. Eu comecei a entender que existia muita coisa ali a ser explorada. E comecei a adotar isso, comecei a investigar e experimentar esse estilo de jogo em cima das ideias do Fint. Isso começou a desenvolver bastante. Eu comecei a fazer vários experimentos diferentes com a comunidade, alguns online, outros não. Mas isso começou a se desenvolver. Lá pelas tantas, eu acho que um marco importante disso foi quando a gente resolveu fazer o D&D Moleque. Eu, o Carlinhos e uma galera que estava se encontrando no NBA, que é um evento que a gente faz de vez em quando do Nerd Beer Association, aqui em São Paulo, que a gente se encontra para beber cerveja. E a gente resolveu fazer um experimento interessante que era fazer um tour clássico pelos módulos de D&D, né? Porque eu já estava nessa pilha e tinha uma galera nessa pilha também. E a gente resolveu gravar. A gente se enfurnou 3 dias seguidos numa garagem, cheia de caixa de ovo nas paredes, com um orçamento baixíssimo. Mas a gente conseguiu fazer uma gravação muito interessante de RPG de porão. Isso chamou D&D Moleque. Nesse D&D Moleque, eu levei 2 experimentos muito importantes, eu acho que foram um marco nesse estudo. Primeiro, que era como se jogar D&D clássico sem teste de atributo, que foi uma das conclusões que eu cheguei que seria interessante de experimentar dentro do estilo que o Fint propunha. E o outro era de como construir o papel do mestre ao redor do desafio, que na minha concepção estava sendo cada vez mais a principal agenda desse estilo de jogo. A partir desse ponto a gente começou a debater bastante, né, OSR, RPG Old School, e isso foi evoluindo dentro da comunidade. Não foi uma evolução pacífica. Por quê? Porque eu começava a falar dessas conclusões que eu chegava, associando isso ao SR, né, ao Old School Renaissance, que é esse movimento de pessoas que gostam de RPG Old School. E muitas vezes isso era incongruente, ou seja, o que as pessoas buscavam e faziam e resgatavam e como elas faziam isso dentro da comunidade OSR muitas vezes não batia com o que eu trazia. E essas pessoas se sentiam um pouco representadas quando eu falava em nome da OSR. E essas discrepâncias entre o estilo de jogo que eu fui propondo e a variedade necessária para se encarar a OSR foi ficando tão marcante que eu me via num momento em que eu tinha. Sempre que eu falava sobre a minha interpretação de como era a melhor forma de se jogar D&D clássico, eu tinha que falar. Mas você faz do jeito que você quiser. Mas isso é a minha opinião. Mas isso aqui é o meu take sobre o old school. Mas sempre tinha uma ressalva muito grande a ser feita. É uma coisa que é um fenômeno natural dentro de um estilo de jogo OSR, que é
plural por essência e que precisa desse espaço de pluralidade. Já o Final Fantasy é uma proposta, ela não é plural, ela é uma proposta, né? Ela assim, você tem várias formas de se jogar, mas Oil Fantasy é uma proposta. E com o tempo eu vi que, muito por sugestão do Carlinhos também, que é um grande parceiro aí dessa jornada, a sugestão dele foi de tirar o Oil Fantasy da OSR, se desvincular um pouco, se desatrelar. Por quê? Porque a gente pode investigar com mais liberdade, né, construindo essa autonomia. E também as pessoas da comunidade OSR que reclamavam não precisam mais ficar chateados por a gente dizer que isso aqui é representativo da OSR. Não é, de fato, porque a gente tem uma proposta de jogo marcada, né? Ela não é plural, ela é marcada, é uma proposta de jogo específica. Isso aí não é, cada um joga do jeito que quiser. Não, você pode, obviamente você pode jogar do jeito que quiser, mas Oil Fantasy, se você quiser jogar Oil Fantasy, tem alguns princípios a se seguir, tem algumas boas práticas a se seguir, tem certas posturas que você deve adotar para você jogar dentro desse estilo. Então é uma cagação de regra que a gente fez e a OSR, naturalmente, por ser plural, não pode ter essa cagação de regra. Então a gente tirou Oil Fantasy da OSR, até porque existe uma autonomia de pensamento aí dentro que a gente vai ver algumas diferenças aí importantes e fundamentais que eu acho que justificam também essa diferenciação do que é Oil Fantasy da OSR. Mas assim, a Oil Fantasy veio da OSR, veio desse interesse que a OSR me despertou, mas também vem de muitas críticas que eu tenho aí junto com a partir, né, de estudos da Forge, a partir de estudos aí, sei lá, de jogos, né, dessa geração e também de game design moderno e de outras fontes que me levaram a criticar, né, fazer uma crítica em cima do D&D clássico, em cima de algumas ideias da OSR e construir o Royal Fantasy. E nessa trajetória, várias pessoas vieram agregando, né, a esse pensamento e virando pessoas da comunidade e pessoas que passaram a construir junto esse estilo, né? Então a gente teve aí o Bacinello, né, que fez aí o Conspirações, que trabalhou o Oil Fantasy. A gente teve aí o Caves and Hexes, né, que é o pessoal todo do Caves, o Carlinhos, o Massuya, o João Bulamac, o Chico Siqueira. Bastante gente que se envolveu com esse projeto, que é um retroclone que a gente vem retrabalhando e retrabalhando para se moldar cada vez melhor aos princípios de Royal Fantasy. Também teve o Kobe que ingressou aí justamente no momento em que ele estava buscando um outro estilo de jogo, uma outra forma de encarar o RPG. E eu fico muito feliz de a gente ter dado esse match, né? Porque o Kobe traz muitas contribuições interessantes para Que o da Royal hora, obrigado. Fantasy. E a gente tem feito o RPG Dojo surge muito disso, inclusive, né? Dessa troca que a Foi. gente tem, que é um estilo, o Kobe ele vem de um estilo que é um estilo muito de RPG Controlador, show, né? ilusionista, né? Não, eu Meio vou falar de uma parte muito boa do teu estilo, que é essa coisa de uma narração boa, uma narração, sim. sabe, desse esmero em como descrever as coisas, de ter uma certa teatralidade na coisa, que é muito legal, cara. E que isso trouxe riquezas, e ainda traz riquezas ao El Fantasy, porque é uma visão diferente da que a gente tinha, né? Se quiser Acho comentar que isso, tem, Kobe, tem essa, inclusive. tem essa coisa do. Puta, a gente tava falando disso ontem, né, cara? Do quanto foi terapêutico pra mim, assim, o encontro que eu tive naquela fatídica conversa do episódio 252, eu acho que é, né? Que a gente trocou lá no café. Eu, você, o Chess, o Sembiano e a Nani. E eu tenho essa minha genealogia RPGística, né? Tipo, eu aprendi lá com os caras que tem essa coisa do storytelling muito forte, assim, né? Eram caras imersivos, era um jogo bem mimético, né? Que hoje em dia a gente tem o nome pra isso, mas na época eu achava só que era um jeito de jogar que tinha mais roleplay, né? Que tinha Uhum, essa coisa de você quase meditativa, né? Muita gente vê a introdução que eu fiz, por exemplo, no Azecos, que foi o primeiro jogo online que eu mestrei na vida, assim, né? E já foi logo em stream. E eu uso, né, uma técnica que todos eles usaram comigo, que é essa coisa da imersão, da introdução e tal, do jogo mais imersivo. E isso é muito forte no meu estilo, né? Coisa sensorial, essa coisa de ter a mão um pouco mais pesada também, de ser um estilo que
putz, imprime, né, um desafio um pouco mais, sei lá, agarrado nos jogadores, assim. Mas eu também tinha, né, e vinha dessa coisa controladora, desse negócio de me responsabilizar pela diversão alheia, de colocar nas minhas costas um monte de coisa que não tem como você se responsabilizar por aquilo, né. E eu acho que muito dos conselhos que eu divido com vocês, né, a trilha de mestração, embora ela tenha sido a trilha básica do Mesmo Mentoria para Mestrar, né, embora ela tenha sido muito traduzida do material gringo do New Game Master Month, hoje em dia ela já é outro material de tanto que a gente já mudou essa trilha. E muitas dessas mudanças vieram por conta do Royal Fantasy, assim, né, eu recuperei, eu posso dizer tranquilamente que eu recobrei o prazer de jogar RPG por conta do estilo, assim, né, do Royal Fantasy, do quanto ele me libertou. E eu queria propor até uma que legal, cara, que bom que você gostou, Bardal, do episódio de Aquarela, meu. Foi marcante pra mim esse episódio, cara. Foi a primeira vez que eu me senti realmente contribuindo com estilo, assim. Falei, cara, tô trazendo um negócio pro Royal Fantasy que eu trabalhei aqui junto com o Bob. Inclusive, eu até chamei você, né, Bob? Falei, Bob, eu acho que eu tenho um negócio pra trazer pro café. Sim. E aí ele, nossa, ele não tinha nem sacado muito bem qual é que era, ainda a gente foi discutindo no episódio, isso foi bem divertido. E eu queria propor uma discussão pra gente aqui, Balbi, que é o seguinte: o Manifesto Oil Fantasy, eu vou colocar ele no chat, aqui no, pra galera que quiser ler depois. Ele foi um marco, assim, né? Quando você começou a realmente publicar material sobre o estilo e estruturar, né, uma espécie de um manual que. Tudo bem que ele está muito mais sofisticado hoje em dia, porque você já está trabalhando. Nós todos, né, estamos trabalhando melhor nele. Olha o João no chat aí ouvindo a gente, o Bob. O João tá com a gente aqui, o Burlamac. Aí, Joãozinho. É... Se quiser subir no Se palco, é só quiser falar, viu, puxar ele, Joãozinho? Mano, se quiser, eu vou deixar até o convite aqui, se você quiser subir no palco para trocar ideia com a gente. Eu não sei se ele pode, né? Não sei como é que ele tá lá no cotidiano dele, mas se quiser vir pro palco. Iniciante nada, mano. Você tá com a gente aqui, cara. Eu sou iniciante para isso. Você chegou antes de mim, mano. Para com isso. Você é meu senpai aqui nesse dojo, cara. Tenho. Num dojo, né? A galera que veio antes de você são os seus senpais, né? Essa galera que tava no dojo antes de você chegar. Se o Balbi é nosso Sifu, você é meu senpai, bicho. Eu ia propor pra gente, Balbi, que a gente fosse fazendo a leitura do manifesto e comentando. Acho que os 6 parágrafos do manifesto, eles trazem bastante coisa pra gente apresentar o estilo, cara. E que a gente já falou bastante, tem bastante material na internet, eu acho, da gente falando dos pilares de Oil Fantasy, a Sim, gente trazendo. Mas o manifesto, eu acho que a gente nunca aprofundou nele. O que você acha? Faz sentido, mano? faz. Uma coisa, eu acho que é importante falar sobre o blog, né? É que o blog, ele foi uma coisa que eu comecei e ele não, ele foi interrompido, né? Nesse momento ele tá interrompido porque eu resolvi parar de levar pra internet, né? O blog, assim, porque como ele é uma coisa em construção e as pessoas estão muito afoitas em ter uma resposta pronta a partir do Oil Fantasy, ou elas tentavam pegar as coisas do Final Fantasy sem entender ainda muito bem onde eu queria chegar com os textos e usavam de uma forma caótica, né? Ou, ou sei lá, muitas vezes, enfim, engajavam de um jeito que não estava muito interessante, assim, eu acho. Então resolvi parar de produzir no blog até que a gente possa lançar o PDF, possa lançar um material mais pronto, e enquanto isso a gente vem desenvolvendo dentro do grupo de assinantes do Café com Dungeon os estudos. O João tem trabalhado bastante, assim, um mapa, né, no Notion dos princípios de Royal Fantasy e tal. Então vai sair o PDF, vai sair esse material, mas o blog ele é uma preliminar, assim, a gente pode dizer que o blog é um momento em que eu comecei a botar para rua isso e eu achei melhor não passar esse desenvolvimento aberto junto com a comunidade, que não foi uma boa ideia. Então a gente está fazendo um desenvolvimento mais fechado agora, mas a gente volta. E quem quiser fazer playtest, é sempre uma coisa boa de falar logo de cara. Não é uma coisa que a gente está fazendo gatekeeping a respeito disso. Quem quiser experimentar,
pode ir lá em Bergotten jogar com a gente, que é um playtest aberto. Agora, eu não vou ficar botando material pra galera ficar assumindo um monte de coisa, ficar falando bando de abobrinha por aí, ficar tipo com uma ansiedade a respeito desse material aberto, esse desenvolvimento aberto, que eu acho que não cabe, só me atrapalha, pra ser sincero. Então, vamos lá, eu acho que faz sentido a gente passar por isso sim, Kobe. A gente pegar esse Legal. manifesto aí e trabalhar. A grosso modo era a galera pegando, que nem jornalista pegava pedaço de trecho de entrevista para fazer imprensa marrom, assim, era a mesma coisa que rolava com o blog, assim, a galera recortava uns pedaços para fazer figurinha em grupo de WhatsApp e não tinha entendido Isso. nada, umas treta que não fazia sentido com o negócio, a gente, calma galera, pera que vocês estão com o negócio pela metade. É, e é engraçado como a gente, assim, é uma coisa que eu falei muito no Café com Dungeon, trabalhei em várias frentes diferentes e ainda não é unificado, porque eu não finalizei nenhum PDF nem nada, a gente não finalizou ainda. Vinha gente assumindo coisa, misturando coisa, falou, cara, calma, você tá muito afim de chegar numa conclusão, você tá com muito mais pressa do que eu. Como diria meu avô, vamos devagar que eu tô com pressa. Tem uma coisa, e acho que isso conversa também, antes da gente entrar no manifesto, com o conceito de dojo, né? Eu acho que eu trouxe o conceito do dojo para a nossa comunidade, né? Para o nosso trabalho, assim. Até no blog foi muito isso, assim, né? Porque não dá para você falar de artes marciais. Dá para você falar de artes, na verdade, dá para você falar de artes marciais. Mas você só consegue falar de artes marciais depois que você pratica artes marciais. Né? Não dá para você falar de artes marciais antes de você praticar artes marciais. Você não consegue conversar sobre artes marciais se você não vai praticar, viver, né, no seu corpo o que é uma arte marcial. Depois que você aprende, depois que você conversa, depois que você vive um pouco de dojo, aí você consegue conversar sobre aquilo. Você fala, putz, entendi o que é um tsuki, entendi o que é o que é, sei lá, um kakami, entendi o que é. Você ganha um vocabulário que você já entende no seu corpo o que é aquilo. E muito do que eu vi a gente falar pra galera que estava acompanhando a gente no blog era isso, era, cara, calma, vem viver com a gente, vem jogar. Depois você Uhum. conversa com a gente sobre isso, né? A gente cansei de dar esse conselho para as pessoas que estavam acompanhando o blog, assim. Que era isso, a galera queria falar do assunto sem viver a parada. E aí não dá pra você falar, ah, mas jiu-jitsu é melhor que kung fu, e karatê dá um cacete em judô. Não dá, bicho, E o cara joga não é Street disso que a gente tá Fighter, né? Na falando. melhor das hipóteses, ele joga Street Fighter. É, irmão, porra, vem pro dojo, cara, vem imprimir no teu corpo o que é esse troço, depois você vai poder discutir, você vai. E mais do que isso, né, cara? Que é muito comum acontecer. A galera vem, vive a parada e a discussão cresce. Tipo, a galera Sim, contribui, né, muito. com o negócio. Por mais que discorde, por mais que ela fale, puta, com isso aqui eu não concordo. É aí que mais. A nossa relação, inclusive, a minha relação com o Balbi, com o Oil Fantasy, nasceu de uma discordância. Você lembra que era isso o podcast, né? Era a Uhum. gente discordando sobre adulteração de rolagem. Sim. Né? E veio daí, e olha onde a gente está hoje em dia, né? No mesmo dojo, praticando a mesma arte, desenvolvendo o mesmo estilo. Então, se você discorda, cara, provavelmente esse negócio é para você, né? Provavelmente é para você, né? Só que você vai ter que É, ter tolerância, né, para conseguir viver isso, né, experimentar uma coisa diferente. O João tá falando aqui no chat, a maior dificuldade é essa, transmitir por texto algo que não é óbvio de perceber, é muito mais fácil pela experiência. sim. E assim, Isso. de um jeito ou de outro, a gente ainda tá, tipo, desde o início, né? Eu venho desenvolvendo formas de entender e de descrever isso, que é uma coisa importante, né? Então a gente pode dizer que hoje em dia o Oil Fantasy ele tem termos, ele tem jargão, ele tem lentes importantes que a gente consegue utilizar para descrever, para conversar a respeito e para defender o estilo de como a gente, a partir das nossas ideias, né? Falar, olha só, ele funciona assim, funciona assado, isso que você está dizendo é, cabe ou não cabe dentro do que a gente está buscando, porque a gente tem desenvolvido isso. Isso é o trabalho da construção do Oil Fantasy pro público, né? Ou seja, porque pra gente ele já tá cada vez mais consolidado, mas pro público é uma coisa difícil de passar. E é isso que a gente faz. Agora, uma coisa importante dentro disso é que nesse estudo, nesse caminho,
né, eu posso dizer com segurança que a gente mudou a comunidade old school nacional, né? Mesmo quem não se identifica hoje com Oil Fantasy, a gente pode botar aí alguns exemplos muito claros, né? Tipo, teve o DM Kiral, teve o Samuka, que são pessoas que abertamente passaram por bastante aprendizado a partir do que eu vinha estudando de old school, da forma que eu vinha estudando old school, né? Então, são pessoas da comunidade hoje em dia que são reconhecidas e tudo mais, que passaram por essa descoberta muito a partir do que eu pude trazer com eles, conversar com eles e experimentar com eles quando eu estava desenvolvendo isso. Mas eu continuei esses estudos e ainda tem mais coisas para gente produzir. Então, quem quiser continuar nessa busca, tamo junto. O O João João botou tá aqui, sem colocando. dúvidas, a comunidade absorveu como pontos comuns coisas que nasceram desse debate. Por exemplo, a percepção algumas percepções, alguns termos e tal. Muitas vezes hoje em dia a galera fala, não, é o senso comum de que se fala isso, se fala aquilo. Não, não é senso comum. A gente batalhou bastante para construir essa percepção, né? Então, acho que é uma coisa importante mesmo. Legal. Ó, vamos começar pelo primeiro parágrafo. Quer ler, Balbi? Depois a gente comenta? Pode ser, pode ser. Quer ler? Deixa eu ler inteiro então aqui. Vou até Quer ler ler com tudo e algum. a gente desce comentando depois? Pode ser, ele não é tão grande, tá, gente? São poucos parágrafos aqui. É, Lembrando que isso aqui não é o texto do blog inteiro, isso aqui é o post de chamado, por assim dizer, né? É o manifesto só, né? O manifesto em si, né? Jogadores de RPG do mundo, é chegada a hora de nos apoderarmos novamente da ficção e libertar nossa criatividade, finalmente, das amarras de mecânicas tiranas e de mestres ilusionistas sobrecarregados em suas funções. A visão hegemônica do RPG como um jogo de contar histórias lida com a ficção de forma enclausurada, em mecânicas ou artimanhas de mestres que, visando proteger narrativas idealizadas, acabam por subjugar a atividade lúdica de todos a uma visão pré-concebida de experiência, produto e entretenimento. Isso depõe contra uma necessária autonomia teórica do RPG como mídia, em relação a outras já estabelecidas como cinema, teatro e literatura, que compreendem uma forma menos ativa de engajamento do seu receptor, ancorando mestres ao papel de animadores de festas e jogadores a meros espectadores e interpretadores de dados. Sistemas definitivamente importam, mas o funcionamento de um RPG é construído muito além das regras e de seus estacionamentos mecânicos. Esta é uma das particularidades deste tipo de jogo e é interessante que se admita em seu funcionamento grande variedade de propostas, diferentes possibilidades de jogo e o inexorável caos que há entre uma experiência proposta pelo game designer e os grupos de jogadores. Vamos perceber fontes lúdicas mais sutis, mas não menos importantes que as mecânicas e suas engrenagens duras. Que os grupos tenham independência para construírem suas experiências a partir de propostas que convidem todos a uma divertida manufatura e que ofereçam guias claros para interações transparentes, interessantes e, sobretudo, autênticas. Se você é mestre e já sentiu com as costas. Desculpa. Se você é mestre e já se sentiu com as costas pesadas sobre a pressão de garantir uma boa história e a diversão do seu grupo, ou se você é jogador e já se sentiu pautado de maneira castradora pelas mecânicas de um jogo, constrangido pelas regras ou cerceado pelo narrador, sua salvação está na subcultura artesanal de Oil Fantasy. É isso. Isso, senhoras e senhores, o manifesto, o Fantasy, olha lá, o Bardal. É isso, senhoras e senhores. Acho que a gente começa falando ali, né, o Bob, de se apoderar novamente da ficção e libertar a criatividade. E você Uhum. traz um pouco ali sobre mecânicas tiranas, mestres ilusionistas. Dá para a gente dar alguns exemplos, né, do que seriam mecânicas tiranas, o que que é um mestre ilusionista? Como é que a gente explica de um jeito um pouco mais objetivo para a galera o que que a gente quer dizer com isso? Uhum. Bom, tem dois conceitos aí nesse ponto que eu acho que são interessantes. Um que é o de ilusionismo, que não foi eu que inventei,
né? Você tem o blog Hack and Slash lá que fala de ilusionismo. Mas é um conceito que eu trabalhei bastante, né? De entender exatamente o que são as raias do ilusionismo, quais são as técnicas de ilusionismo que. Porque é isso, né? Se você for aí no conteúdo de RPG padrão, você vai ver muita técnica de ilusionismo sendo colocada como técnica de RPG. E acaba sendo quase um antijogo, porque o ilusionismo é É, justamente são as técnicas que o mestre utiliza conscientemente para dar a falsa impressão de agência para os jogadores. Ou seja, os jogadores acham que estão tomando decisões, eles acham que estão jogando o jogo, e no fundo o mestre está guiando eles como um trem fantasma para o caminho que ele quer. Isso é controle que o mestre exerce e é antijogo, porque afinal de contas o tipo de imersão típica dos RPGs, né, o tipo de imersão típica, é meio redundante, mas eu acho que faz sentido, é a interação. E é justamente na interação que o mestre ilusionista peca, né? Ele prejudica o jogo. Já a coisa da liberdade quando né, do jogo quando ele é tolhido pela mecânica, é que a gente vê que muitas vezes, e aí nesse ponto vem do game designer isso, o game designer ele está buscando construir uma experiência, né? Quando o game designer busca construir uma experiência, isso o próprio MDA, né, o modelo MDA ensina, ainda que seja um modelo pouco apropriado para entender muitas coisas do RPG, o modelo MDA é muito construído em cima de videogame, mas vale a pena dar uma olhada. O modelo MDA entende uma coisa que eu acho essencial aqui. A principal ferramenta do game designer de imprimir experiência numa mesa de RPG ou em qualquer jogo é mexer nas mecânicas. As mecânicas, o funcionamento mecânico é onde se impacta de forma mais pesada qualquer RPG, qualquer jogo, né? Então, o game designer ele utiliza pesadamente as mecânicas para tentar entregar uma experiência repetida em mesas, né, ao redor do mundo, por assim dizer. Então, se ele tem um público de 20 mil pessoas, né, ele vai ter que, ele quer que o produto dele seja experimentado da forma mais padronizada possível por essas 20 mil pessoas, para que eles entendam o que é o produto dele, qual é a proposta de design dele. Para isso, ele vai usar pesadamente as mecânicas. No RPG, por outro lado, a gente tem um espaço de jogo diferente do videogame, que é um espaço que eu digo que é um espaço. E aqui eu não, né? Mas a gente entende em game design de forma geral que é o espaço dinâmico, né? Que é onde reside a agência do jogador. Esse espaço dinâmico no RPG ele não é feito somente pelo, é, pelas influências das mecânicas, mas por muitas outras influências, né? Como o diálogo ficcional, como o cenário de jogo e várias outras coisas que formam esse espaço dinâmico. E acaba que muitas vezes o game designer ele acaba constrangendo o jogo ao espaço mecânico dele, deixando de lado um espaço dinâmico muito grande, sem agência, porque os jogadores precisam ter uma experiência controlada na percepção dele. Então isso deixa de lado o RPG em sua natureza artesanal, que é justamente como cada grupo vai pegar aquele material do que vem de game design, que o game designer criou, e trabalhar em sua própria mesa. Né? Então a gente acaba tendo aí um delta de experiência, que é a experiência intencionada pelo game design e a experiência que a gente vai ter efetivamente na mesa. E essa diferença aqui muitas vezes é ignorada, né? E as mecânicas acabam constrangendo essa experiência aqui. Ou seja, para quem tá ouvindo no podcast, que eu tô fazendo um e um com o dedo, assim, um de um lado outro de outro, né? Existe um delta, existe um espaço entre essas duas experiências, a que acontece na mesa e a experiência intencionada pelo game designer. E aí acaba que o game designer construindo muitas mecânicas para poder controlar uma narrativa desejada ou construir uma experiência desejada, ele acaba alienando os jogadores de tomarem decisões na ficção. Né? Então a gente pode ver muitos casos em que a mecânica depõe um pouco contra uma investigação da ficção que eu considero típica do RPG. Nem sempre, a gente sabe que não é uma dicotomia necessária, né, esse tipo de coisa, mas que muitas vezes nesse controle da experiência de jogo através das mecânicas se deixa de lado um espaço necessário de artesanato da mesa, por assim dizer, em relação a essa própria experiência. Tem uma pergunta do Grilo aqui no chat que eu acho que tem a ver com isso que você está falando
do delta, né, entre as duas experiências, que ele perguntou assim, com qual jogo ou situação específica você percebeu que queria uma estilística diferente e que talvez você teria que definir uma. Eu sei que a gente falou um pouco disso já no começo aqui, né, ele chegou um pouco depois, até se falou que se a gente tivesse respondido essa pergunta aí para ignorar que ele ouviu. A gente falou um pouco do D&D Moleque, né, que foi acho que tenha sido talvez um dos jogos mais marcantes para essa estilística. Você falou um pouco da USR, mas eu acho que talvez valeria a pena se aprofundar em algumas situações, assim, ou jogos, tipo, sistemas mesmo, assim, para a gente discutir eles aqui. Eu vou dar o primeiro exemplo, que eu acho que foi o que me fisgou para esse estudo mais profundamente, tá? Isso foi bem antes do D&D Moleque. Isso foi no Ouro e Glória, que era um stream de Hexcrawl que eu fazia. Ali eu usava D&D Root Cyclopedia. Vocês devem conhecer. É uma compilação do Beckme, né? É uma compilação do Beckme, que é o D&D Basic lá do Mentzer, dos anos 80. E nesse jogo você tem perícias, né? A gente já começa ali a ter um desenho de perícias no D&D pré-terceira edição. Uma das perícias é navegação. E a gente tá jogando um jogo de Hexcrawl que é exploração de terreno, né? E o que eu queria ali? Eu queria que o jogo que a exploração do terreno, a exploração do ambiente, como os jogadores estavam decidindo seguir pela floresta, se era seguir pelo rio, se é subir pela colina, se é descer o barranco, eu queria que esse tipo de decisão fizesse diferença no jogo, né? Por outro lado, a gente tinha ali uma mecânica que era navegação. O personagem do Carlinhos tinha uma inteligência alta, ele precisava jogar um D20 e tirar abaixo de 18, abaixo de 17, sei lá. Era algo que a chance dele falhar ali era muito pequena, né? Então eu senti que de teste em teste, eu simplesmente guiava ele para o caminho que eu queria como mestre. Por quê? Porque ele estava sabendo chegar onde ele desejava. Então, se ele falava que ele queria chegar no morro tal, eu somente descrevia esse caminho que ele chegava até o morro e eu tirava do jogo essa dinâmica de exploração. Por quê? Porque a mecânica estava resolvendo isso. Uma coisa importante da gente ter aqui, da gente estabelecer, é que toda mecânica é uma abstração. Quando você bota uma mecânica em jogo, você está abstraindo uma interação desse jogo. Então, muita gente fala, não, a mecânica é onde o jogo é mais importante. Talvez a parte mais importante do jogo nem sempre precise ser resolvido por mecânica, porque justamente ela vai abstrair esse ponto de jogo. E como eu queria uma navegação pormenorizada, utilizar testes de perícia estavam fazendo com que a gente abstraísse justamente essa parte que eu queria aprofundar, que é uma investigação ficcional, uma investigação daquele ambiente, que é a construção desse ambiente conforme a gente explora. Isso foi se perdendo. Então, o primeiro experimento que eu fui ali foi começar a enxugar o D&D, o Cyclopedia. Eu comecei a enxugar. Falei, vamos tirar as perícias, vamos tirar não sei o que, vamos tirar não sei o que lá. E aí o jogo foi melhorando conforme eu ia tirando essas coisas, até que eu cheguei no D&D Basic BX, né? O Basic do Moldvay, de 81, que não tem perícias, etc. E não tem, a bem dizer, não tem nem teste de atributo. O teste de atributo aparece como uma possibilidade de ruling, mas ele não aparece nem no core, no próprio jogo ele não aparece ainda como uma mecânica. E ali foi quando eu comecei a entender que enxugar o jogo de mecânicas muitas vezes poderia libertar. E foi o que eu senti ali, foi quando começou essa busca, principalmente quando eu olhei no próprio D&D Expert, o Mold, o Cook no caso, falando de que exploração, né, jogo de exploração e tal, em Hexcrawl, ele não precisa ser feito de forma mecânica. Inclusive, se perder, a rolagem para se perder, é uma coisa que não tem no D&D BX. Ele fala, não, é bom que se perca organicamente. Isso foi a primeira grande busca que eu tive. Eu falei, como você pode, num RPG de exploração, fazer com que os jogadores se percam sem que você precise jogar um dado para isso? E foi quando a gente conseguiu chegar nessa dinâmica de jogo, foi muito libertador como RPGista para mim. Foi uma epifania praticamente quando a gente começou a explorar o terreno. Os jogadores estavam num ponto que eles estavam dizendo para mim: olha, eu conheço o terreno, esse ambiente que a gente está jogando como se eu estivesse trafegando aqui na vizinhança de casa. E só que a gente tomou algumas decisões em que a gente chegou num ponto que a gente não conhecia e não sabia voltar. E nesse ponto os jogadores se perderam na navegação do diálogo ali, a gente conversando a respeito do ambiente, sem que nenhum dado para se perder tenha sido jogado. E aí eu falei, a gente tem alguma coisa aqui.
Eu tô chegando ao que ali é o que se aventou no BX e que eu nunca vi ninguém fazer. Procurei em stream, estudei a respeito, eu nunca vi ninguém fazendo dessa forma, então comecei a explorar esse tipo de coisa e eu posso dizer que isso aí foi o pontapé inicial pro Royal Fantasy, né? Para esses estudos que culminaram no Royal Fantasy, como foi batizado ali no D&D Moleque. Eu coloquei no chat aí pra galera ver a capa da Rule Cyclopedia, né? Que é um dos principais os principais. Aí o João vai subir no palco, mano. Vem cá, mano. Venha, peraí, te convidar pra falar. Venha, Joãozinho. E aí o Grilo completou aqui. Aí, João, quer falar, mano? Eu quero, estão me ouvindo ou não? Tamo ouvindo. Ah, João! Olha ele aí, Aê, pessoal. mano. Tá Tava aí me mais um trocando dos pra vir correr meus senpai aqui, olha, cara, no dojo. Obrigado por você estar entrando com a gente aqui, cara. tá correndo onde, cara? no clube. Bom, Olha lá, tô dando uma volta aqui. que beleza. Boa. Cara, a pergunta do Grilo, eu acho que é muito interessante e eu quis complementar aí o que o Balbi estava falando. Eu acho que uma das grandes percepções para o estilo Oil Fantasy está no entendimento do RPG como uma mídia única, com características únicas, sabe? Quando você está falando de narrativa ou de ficção, tem um antagonismo sobre o papel do mestre ou o papel de quem está montando a narrativa e qual é o foco daquela mídia. Então, por exemplo, quando você está num teatro, lendo um livro ou num cinema, você vai ter o foco na narrativa, você vai ter uma história pré-programada. Quando você está falando do jogo ou do RPG como a gente entendia, a gente está pensando que o foco está na ação. Então, o que você está fazendo? A gente está dando foco no que os jogadores estão decidindo, não necessariamente com o que vai acontecer. O que vai acontecer vai ser consequência. E tanto faz. Né? Você pode ter uma sessão ótima onde o pessoal voltou cheio de tesouro e uma sessão ótima onde eles não voltaram com tesouro nenhum. Então, acho que quando você percebe que o foco da mídia do RPG está na ação em si, você acaba mudando alguns paradigmas. Então, o mestre, ele deixa de ser um organizador da história, da narrativa. Ele vira um propositor de mundo e de situações. E o jogador que vai engajar com isso. Então, você dá para ele a liberdade. Por isso que no parágrafo ali do Oil Fantasy, do manifesto, você até fala em buscar a liberdade, né? Uhum. E conforme você vai vendo nisso, para essa ação realmente ser parte do jogo, e para ela ter impacto, você tem que ter os pilares da agência. Então eu acho que a percepção do RPG como uma mídia única foi o que ajudou a gente a ir atrás disso. Mas isso eu estou dizendo da minha percepção, né? O Balbi teve a dele, o Kobe teve a dele. Mas era isso que eu queria colocar mais aí. Não sei se ajudou. Nossa, Matou a demais, pau. bicho. Matou Matou a a pau. pau, cara. É isso aí. O Grilo mandou assim: você pensou em uma estilística mais do ponto de vista que queria ver como mestre, não como jogador? Não, cara, na verdade, assim, isso foi uma coisa que a gente estava experimentando muito num grupo que tinha, todo mundo era mestre, né? Então, não somente eu queria mestrar dessa forma, mas eu queria também poder jogar dessa forma. Eu queria poder me perder sem que eu ficasse refém de uma rolagem. Eu queria me perder porque eu tomei decisões erradas em relação à navegação, porque eu não deixei uma trilha clara, porque eu não fiz uma picada, porque eu não peguei pontos de referência, porque eu achei que estava indo para um lugar e estava indo para outro, e não porque eu rolei um D6 e tirei um e dois, sabe? Ou não porque eu joguei um D20 e não consegui alcançar o DC. Não, sabe, acaba que, como o João falou, o jogo se estabelece nas decisões dos jogadores e não numa esfera mecânica, né? O jogo ele acaba rodando inframecânica e a mecânica tem uma influência no jogo, o sistema tem uma influência no jogo, mas ele não determina o jogo, né? Tem essa coisa da. Tem uma sutileza aí que você trouxe bastante no Twitter, que é essa coisa da dinâmica e da mecânica, Uhum, né? E da relação que existe entre elas, né? Da dinâmica e da mecânica. E que muitas vezes as sutilezas do que a gente está discutindo em Oil Fantasy, elas estão muito mais direcionadas para as dinâmicas do que para as mecânicas. Às vezes a gente se ancora em mecânicas,
né? Mas a maior parte das discussões que eu vejo a gente tendo dentro do dojo e da comunidade do café e tal, vão para essa parte da dinâmica que é, na minha opinião, onde o jogo de RPG acontece. Né, quando eu montei a Roleplayers, por exemplo, o pessoal falava pra mim: qual que é seu produto? Qual que é seu produto de RPG? Eu falava: cara, meu produto de RPG não é mesa de RPG, meu produto de RPG não é livro de RPG. O produto do RPG, ele é um diálogo, né? O RPG ele acontece no diálogo, ele é uma coisa abstrata que acontece ali, e a dinâmica, ela é quase que se essa coisa abstrata que fosse o RPG, né, que é o RPG, fosse, sei lá, vento, as dinâmicas seriam as correntes de ar, assim, né, que é o que conduz esse diálogo, para onde ele vai, de onde ele vem, como é que ele. A mecânica, de algum jeito, ela tá aí para trabalhar a favor dessas dinâmicas, mas muitas vezes ela trabalha contra, né? E, Uhum. e as pessoas que estão jogando não percebem isso, então gera o que a gente chama de dissonância ludonarrativa, né, que é quando a pessoa está jogando, ou ludoficcional, né, que é quando a pessoa tá jogando um jogo, usando um sistema errado para jogar, não errado, né, mas um sistema ruim para o tipo de jogo que ela quer jogar, Sim. né, ou quando você descobre um jeito de jogar através de um sistema, né, que é quando a mecânica te ajuda. Uhum. Temos mais uma pergunta do Bardal aqui, ó. Essa pergunta é muito boa, inclusive. Eu gostei dela, Bardal. Obrigado. Como levar a Oil Fantasy para outros sistemas focados na narrativa ou mecânica complexa? O Kobe já está fazendo isso no Mitos, mas pelo que ele falou, já customizou bastante o sistema. Eu já Cara, posso já. começar a dizer que eu não sei, porque eu nunca fiz. Então, nisso aí é tudo mato. Uma das coisas que a gente, inclusive, assuntou para trazer para o papo foi isso, né, Bob? A primeira coisa que o Bob falou, ele falou: Kobe, eu não consigo falar disso ainda. Não testei, Cara, né? eu acho que eu arrisco a falar, assim. Vai lá, Não, Joãozinho. não sei se tá certo, mas estou disposto a ouvir críticas aí de vocês. Manda aí. Cara, para você levar para outros sistemas, outras formas, assim, primeiro de tudo tem que pensar que sistema importa. Então, fala assim, o Kobe modificou bastante o sistema, customizou, é porque ele não quer ter um contraste entre a agenda do Oil Fantasy com o do sistema. Provavelmente ele está moldando isso para o Oil Fantasy. Então, como o Balbi deu o exemplo ali do Rule Cyclopedia, ter rolagem para se perder, entra em conflito com o jogador poder se guiar pela ficção. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para transportar o modo Oil Fantasy é entender quais são os pilares do Oil Fantasy. E o primeiro deles está naquela discussão que apareceu por conta do FKR, que foi quando eles estavam dizendo do mundo diegético. E agora eu e o Balbi, a gente está até por conta do Balbi, eu voltei a ler a Poética de Aristóteles, baixei o PDF aqui, e eu acho que o Balbi ou terminou ou está lendo também, para a gente entender o que era diégeses e mimese, sabe? E para mim isso é um conceito que é muito inovador do Oil Fantasy e muito esclarecedor. Que quando você está jogando um jogo, você está jogando um mundo simulado. E por que um mundo simulado? Porque esse é um mundo que tem as semelhanças com o mundo real, então ele permite o entendimento do funcionamento das regras do mundo. Você entende que tem gravidade, se o cara pula, ele cai. O humano não pode voar. E ao mesmo tempo, ele é um mundo fantástico. Então ele é um mundo simulado que poderia ser. E quando a gente está jogando, a gente está fazendo um estado de consciência aonde eu converso com os jogadores, ou os jogadores conversam entre si e o mestre, num mundo que coexiste numa série de regras não escritas que são entendidas pela construção desse mundo fictício. Uhum. E quando você percebe que você vai ter essas regras coesas em um mundo coerente, mesmo que seja fantástico, você tem uma limitação dos papéis dos jogadores e do mestre. O jogador não pode fazer o que ele quer, porque ele está limitado às regras do mundo. O mestre não pode inventar o que ele quer, né? Se você está jogando Pokémon, não é possível que venha os White Walkers do Game of Thrones e matem seus Pokémons. Não faz sentido nisso. Então você tem uma limitação pela construção do mundo. E aí a gente vai chegar num momento que vai ter um embate, né? Um impasse.
os jogadores vão propor uma coisa e o mestre vai falar que não é possível. E aí a gente vai falar, pô, quem é que ganha nessa discussão? O mestre vai ter poder e vai impor isso no jogador? E é aí que entra a horizontalização dos papéis. Eles são bem definidos, mas um não é prioritariamente superior ao outro. Na hierarquia não existe uma diferença de papéis. É só no que você vai agir. Então, o mestre vai convidar os jogadores para uma negociação. E nessa negociação, ele vai reestabelecer os pontos do mundo. E essa negociação engloba tudo: as consequências da ação, quais mecânicas vão ser utilizadas. Então, você vai estar reestabelecendo o mundo ficcional toda hora, que o Balbi está chamando de mundo mimético numa como que chama quando eu vou soltar com um spoiler do manifesto que vai vir aí escrito, né? Mas eu acho que o entendimento é isso, que os pilares ele tem que ser baseado na agência do jogador, no estabelecimento de um mundo mimético, onde todo mundo vai estar jogando a mesma coisa, e na transparência e na consistência desses pontos. Então eu acho que para você transpor para outros sistemas, você tem que manter esses pilares. Não sei se vocês discordam muito disso. Não, eu concordo. Eu concordo contigo, cara. Eu acho que você trouxe uma das coisas que eu tô vivendo agora no Mitos, né? O Mitos é muito recente, gente, né? Eu mestrei 5 sessões de Mitos, 4 delas estão gravadas no Cânone, né? A única sessão presencial que eu tive foi a que eu não canonizei ela, mas as outras 4 estão gravadas, estão disponíveis tanto lá no YouTube do Café com Dungeon quanto no Spotify, num feed específico. Quem quiser acessar aí é mitosdeatlântida.com.br. Tem que tirar por enquanto ainda tem que tirar o S do HTTPS para funcionar. E eu vou deixar o link completão aqui no chat para quem quiser dar uma olhada no site lá e ver as coisas como estão mudando. E mesmo em 4 episódios, isso que o João falou se imprimiu de um jeito muito forte, assim, né? Eu comecei usando o Dead Are Coming, que é Os Mortos Estão Vivos, do Diogo Nogueira, que foi uma influência fortíssima do Balbi, né? O Diogo, acho que dá para dizer que o Diogo faz parte da tua genealogia RPGística, né? Sem dúvida, absolutamente. E é lógico que hoje em dia eles têm, né? O Diogo ele não vive Oil Fantasy com tanta ênfase, né? Quanto a gente e tal. Então não, eu acho que ele nem engaja com o Oil Fantasy. O bagulho dele é a NSR mesmo. ele tá na NSR, ele tá num outro estilo, mas de qualquer forma é inegável, né? A influência do cara no que a gente faz. Muito, muito. E foi muito necessário eu fazer algumas mudanças drásticas no sistema dele, já nos primeiros episódios, assim, né? De papos que o primeiro episódio, eu e o Bob sentamos para conversar, o Bob me deu um feedback super completo, foi uma aula de RPG, assim, onde eu já entendi que eu precisava fazer mudanças bem críticas. Acho que antes de eu começar a mestrar até, né, Bob, quando eu tava pensando nas coisas de mapa e tal, de o que eu ia mostrar de handout ou não para os jogadores e tal, a gente já começou a ter debates que influenciavam na dinâmica do jogo, né? Então, tipo, eu tenho um handout lindo de mapa da ilha, por exemplo, lindo, assim, ele é de cair o cu da calça, o mapa que aliás, um abraço pro Weber, né, o piloto de mouse que tá me ajudando com a arte e com o Foundry e tal, como sempre, meu parceiro Weber tá me ajudando nessa quest aqui, que eu a favor da dinâmica do jogo, né, para poder manter o Oil Fantasy, eu não posso abrir esse handout na stream, né, porque senão eu vou deixar de imprimir a coisa da dinâmica que a gente fala muito no estilo de contemplação, né, a gente abre mão da contemplação quando tem um mapa aberto para os jogadores, né, para eles poderem ver. Contemplação é essa coisa que a gente tem de você, vou tentar explicar aqui, Bob, mas você me complementa que eu não tenho a parte tanta técnica da contemplação ainda, mas é você usar da tua tela mental, né, para se mapear dentro do jogo. Então você não está efetivamente vendo com os olhos o mundo que você tá vivendo. Você está imaginando esse mundo dentro da sua cabeça, né? E por isso que você não pode estar vendo ele com os olhos, porque senão aquilo ali vai limitar você, né? Ou vai te dar informações que você normalmente não teria, né? Vai te dar Você tem um mais um curamento visual ali que não necessariamente é do jogo, né?
por exemplo, a dinâmica de descrição do Oil Fantasy, ela parte. Vou trazer a alegoria, o que me trouxe essa ideia, né? Unfinished Swan é um jogo que eu acho que vale a pena vocês jogarem, jogo digital. E é um jogo Magnífico. é um jogo que eu vi o desenvolvimento dele há muito tempo atrás. E eu vi um vídeo no YouTube da principal dinâmica dele, que eu acho que é o que eu achei a principal dinâmica dele, que é o jogo começa com uma tela em branco. E você vai lá e é um FPS, né? Você aperta o botão de ação e o seu personagem joga uma bexiga, assim, joga uma bola de tinta. Essa bola de tinta pinta o ambiente, né? É, Quando ele pinta o ambiente, vamos supor que tem um banco, né? Um banco de praça. Você jogou tinta ali, você vai ver as traves do banco de praça, você vai ver a forma dele aparecendo na sua frente. O Final Fantasy ele tem essa dinâmica de construção da realidade, de certa forma todo RPG tem um pouco disso, mas quando você coloca o mapa, você já está trazendo muitas informações sobre aquilo. Quando você coloca uma foto de alguém e tal, você está tirando essa dinâmica do jogador ativamente buscar os detalhes que ele quer conhecer sobre aquilo, né? Teve um episódio recente do Café com Dungeon que eu falei sobre a ficção, né? A ficção como campo de batalha. Pode ser que a gente passe por uma cena inteira de RPG e nessa cena grande parte dos detalhes não tenham feito diferença para o jogo. Ninguém perguntou e não fizeram diferença. E não tem problema nenhum. E quando a gente acaba fazendo isso, o Cobb imaginou de um jeito, eu imaginei de outro, o fulano imaginou de outro, e a gente ainda assim conseguiu conviver nesse mesmo mundo e nesse mesmo espaço imaginário. Porém, a partir do momento que alguma coisa faz parte do jogo, é interessante a gente detalhar. O fato é que a gente não precisa renderizar, né, nessa ficção coletiva, tantos detalhes de uma forma passiva para todo mundo, ou seja, o mestre dizendo para todo mundo como é que é, ou trazendo um handout. A gente pode ativamente buscar essas descrições, e quando a gente faz isso, a gente está engajando ativamente no jogo, a gente está participando de forma ativa de uma interação, o que traz um outro tipo de engajamento nessa mídia, ou seja, a RPG é uma mídia diferente, ela tem sua forma de engajar diferente de uma contação de história, diferente de um cinema, diferente de um desenho, né? Então, nesse ponto, a gente mostrar um mapa, a gente mostrar um handout, uma cara, mostrar não sei o que, a gente já está entregando muito mais detalhes do que talvez fosse necessário e que é uma das belezas do RPG. De repente, um personagem, o Cobb imaginou de um jeito completamente diferente do que eu imaginei, ainda que alguma coisa em comum, porque foi o que entrou em jogo. Né? Você está de algum jeito raptando a imaginação das pessoas na hora que você coloca isso, né? Você está tirando espaço criativo que a RPG oferece para quando você se limita, né, usando um recurso desse tipo. E acho que uma das coisas que dá para usar para explicar a contemplação também é talvez emprestar um dos conceitos do videogame, né, que é você joga em primeira pessoa, né, quando você está em contemplação. Você está jogando Doom, assim, né? Você está olhando pelos olhos do personagem, Uhum. né? Então Pelos seus sentidos, né? o mestre tem que se colocar, ele tem que incorporar no personagem que você tá ali, e ele tem que descrever como se ele fosse os teus olhos, como se fossem os seus ouvidos, os teus sentidos. Você não tá em terceira pessoa, você não tá olhando com aquela câmera do League of Legends, né, que você vê a perspectiva, nem do Diablo, nem aquela câmera de olho de Deus que a gente vê com o Civilization, né? Você tá vendo tudo de cima. Alguns handouts, por exemplo, esse handout que a gente tá falando aqui, ele é um handout meio Civilization, né? Aquela coisa meio que você vê de cima, assim, o negócio, como se tivesse o olho de Deus, assim, que é lindo, fica muito bonito para stream. Só que ele não trabalha a favor da nossa dinâmica de contemplação, né? E, pelo contrário, ele trabalha Uhum. contra. Eu acho que uma das É. outras mudanças graves que dá para dizer que eu fiz, e a gente encerrar com ela para poder seguir também, eu removi teste de atributo, né, do sistema. Foi necessário tirar, né, os testes de atributo do sistema. Hoje em dia o que eu tenho, eu voltei atrás e eu estou usando saves, depois que eu mudei os atributos do sistema, né, para poder se encaixarem um pouco melhor. Eu estou criando uma outra logística de exploração para a mecânica, para as dinâmicas do jogo, mais voltados para as dinâmicas do jogo. Então, com isso, eu consegui, né, tirar os testes de atributo. A gente está usando uma espécie de karma igual deste corpo mortal ali, que
estamos experimentando, é uma campanha experimental, né, para isso. E eu voltei com os saves, né, que agora a gente tem saves dos atributos, esses são só 2 atributos. Então eu tô testando onde que os testes vão funcionar melhor, né, porque teste de atributo é uma coisa que pra gente, na nossa dinâmica, ela também é meio complicada. Quer falar um pouco sobre isso, dos testes de atributo, Bob? Eu acho que é legal a gente trazer um pouco dos testes de atributo aqui. Pode ser uma coisa que a gente, assim, lá pelas tantas eu estava pesquisando, né, na comunidade OSR ainda, não era o Royal Fantasy que eu trabalhava de forma autônoma, e eu fiz uma provocação à comunidade. Eu falei, olha só, eu vi nesse blog aqui do DM David que nem sempre D&D se tinha teste de atributo. E eu olhei os livros clássicos e falei, cara, não é possível, porque eu sempre tomei como certo que D&D sempre teve teste de atributo. E eu vi que não, só lá no Mentzer em 80, sei lá, 84, que você passou a ter teste de atributo, né? Aliás, do Mentzer pra frente, do Beckman, né? Do Beckman, eu não sei nem se é 80, talvez tenha sido 86, porque talvez não tenha sido no Basic. Mas enfim, mais pra frente você começou a ter teste de atributos. Você tinha alguns rulings que apareciam, por exemplo, a magia Dig do AD&D. Você tinha umas coisas ou outras que o pessoal falava de umas mecânicas ou de alguns rulings muito específicos. Por exemplo, magia Dig. Se o mago faz a magia que cria um buraco debaixo de você, ele fala, jogue o personagem, joga o D20, se ele tirar abaixo de sua destreza, ele escapou do buraco. Mas ele não falava que isso era um teste de atributo no livro do AD&D, não tinha isso. Teste de atributo era algo que não existia no D&D. E, olhando essa apresentação, levei para a comunidade ficou, como assim? Como assim? Não, sempre se usou teste de atributo. Eu fiquei curioso de como se jogava essa droga desse D&D sem teste de atributo. Falei, não é possível, como é que se faz isso? E eu resolvi experimentar, e como eu gosto de esportes extremos, eu resolvi experimentar isso online, gravando. Né? A gente fez o D&D moleque, e eu falei, gente, olha só, eu vou mestrar, mas vou mestrar sem teste de atributo. E ficou tipo assim, Balbo. Eu falei, sem teste de atributo, vamos jogar. E o que eu percebi foi que isso me libertou. Por quê? Porque quando a gente propõe que a gente está jogando o jogo a partir com os testes de atributo, eles têm uma certa gravidade ficcional, por assim dizer, e também uma gravidade na resolução dos conflitos. O que acontece é que quando a gente coloca que a gente tem 6 atributos e que qualquer coisa que a gente queira fazer no mundo, qualquer interação de forma geral no mundo, a gente vai fazer, que quando tiver algum problema, quando tiver algum risco, vai passar por um teste de atributo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a gente sempre vai analisar as dinâmicas do jogo e a gente sempre vai resolver esses impasses ficcionais através de 6 lentes. Uma lente é a sua força, ou seja, quão forte você é para resolver isso, ou quanto hábil você é para resolver isso, ou quanto parrudo você é para suportar isso, ou quanto inteligente você é para entender isso, quanto sábio você é para perceber ou julgar isso. Enfim, a gente está criando lentes específicas que encapsulam a ficção. A partir do momento que a gente tirou essas 6 lentes, a gente passou a ter a ficção como o playground para a gente entender qual é o risco que o jogador está assumindo quando ele chega no impasse ficcional. E aí o que acontece é que a gente percebeu que o sistema do D&D, ele tem várias, por exemplo, ele tem as tabelas de reação, ele tem a jogada de lealdade, ele tem, por exemplo, sei lá, uma jogada de armadilha, que são 2 chances em 6 de dar problema de forma. Quer dizer, da armadilha não funcionar de forma geral. A gente tem, enfim, a gente tem uma série de ferramentas do D&D clássico que não são teste de atributo e que a gente pode utilizar de forma deslocada para resolver os problemas que emergem da ficção fora necessariamente dessas 6 lentes da capacidade do personagem. E uma coisa que eu percebi foi que o D&D clássico tinha muito pouca influência do seu atributo no jogo. O atributo influenciava muito pouco. Inclusive o D&D original, na melhor das hipóteses, você tinha mais um ou menos um numa rolagem. Ou seja, o seu jogo não é determinado por essas lentes. O seu jogo não é, tipo, você não precisa encapsular todos os dilemas da ficção nessa pergunta. Quão capaz é meu personagem de resolver isso? Muitas vezes isso vai tirar o brilho de uma decisão do jogador de como ele vai contornar aquela situação. Então, em vez de você chegar num ponto da investigação da ficção, que você
fala, vamos jogar então pra ver se o personagem é forte o suficiente. Você fala, não, cara, só, essa pedra é muito pesada, você tá tentando mexer ela, tua força é quanto? O cara fala, minha força é 8. Você fala, cara, tu não é tão forte, tá sentindo que essa pedra é muito difícil de puxar. Se você tivesse força 15, de repente você conseguia mover ela ao longo de, sei lá, 20 minutos. E você se cansando. O jogador fala, tudo bem, mas e se eu pegar um pé de cabra, e se eu fizer não sei o que, você vê que você começa a abrir possibilidades de interação ficcional e de investigação dessa ficção. De repente o jogador pergunta, como é que é a base dessa pedra? Será que dá pra rolar essa pedra? Você começa a contornar as questões porque você deixou de lado o teste de atributo. Né? Esse teste de atributo ele acaba vindo com uma mecânica que corta em determinado momento, porque toda mecânica é uma abstração, então ele abstrai a interação da ficção em certo momento necessário, e aí o jogo fica retido nesses 6 atributos que a gente conhece, e isso me libertou no D&D. Um exemplo clássico que eu dou são jogadores no D&D moleque, quando eles querem entrar numa sala, e eles vão lá devagarinho na sala e percebem que tá rolando um culto ali. As pessoas só com máscaras, nuas, em transe, num batuque, uma parada assim, e as pessoas em transe no meio de um labirinto de tapeçarias penduradas no teto. Então eles estavam andando, né, as pessoas andando em transe por esse labirinto. E aí os jogadores falaram, pô, a gente quer roubar uma dessas tapeçarias. Eu falei, tá bom, mas como que vocês vão fazer isso? Em primeiro lugar, se fosse um D&D clássico, né, um D&D de clássico, de um D&D quinta edição, por exemplo, seria natural falar, então faça um teste de destreza, né, com base aí na sua furtividade. Seria o normal de fazer. Mas eu não fiz isso, né? Eu perguntei como que eles vão fazer isso. Eles falaram, bom, eles se olharam, falaram, cara, vamos deixar nosso equipamento de lado, a gente deixa fora da sala nosso equipamento, porque a gente entende que como eles estão vendados lá, os cultistas todos estavam vendados com uma máscara sem olhos, né? Eles não estavam vendo, eles só estavam ouvindo. Então a gente tira a possibilidade de fazer barulho com o nosso equipamento. A gente anda pé a pé, sem equipamento, sem armadura, sem nada, sem arma, sem nada. A gente vai entrar meio peladão lá e vai um ajudar o outro a pegar o tapete, porque o tapete é valioso, a gente tenta tirar o tapete e sair sem fazer barulho. Eu entendi que o risco que tinha ali deles fazerem barulho foi contornado, que era, porra, de fato, bater do metal, o equipamento deles, eles peladões ali, não era barulho suficiente para tirar do aqueles cultistas ali. Mas eu entendi que o único risco que tinha, de fato, era de algum transeunte ali no meio daquele labirinto de tapeçarias aparecer, né? Tá no percurso deles e vem andando e esbarra com eles enquanto eles estão tentando desenganchar as tapeçarias lá de cima. Me pareceu que essa ficção toda levava a um impasse que não era um teste de atributo. Era a chance de ter um cultista que ia aparecer justamente na hora que eles estavam tirando a tapeçaria. E isso ia ser um problema. Então eu resolvi toda essa ficção com uma jogada de um D6 que era prescrito na dungeon com uma chance de encontro aleatório. E aí todo mundo ficou. Agora vamos ver se vai dar certo ou não. E aí a gente jogou a chance de encontro aleatório, não deu a chance de encontro aleatório e eles puderam pegar essa tapeçaria e vazar. Isso mostra como a gente, abrindo mão dessa lente de 6 atributos e da capacidade do personagem fazer isso, abre muitas possibilidades de análise de risco na ficção. Né? E aí, só complementando, o Grilo perguntou qual a diferença entre o Oil Fantasy e FKR. Tem várias, mas eu acho que o principal que a gente pode dizer aí é que a gente prega pela transparência, né? Então a gente faz com que todos os procedimentos do mestre, inclusive essa rolagem de dado, tem que ser, tipo, que seja uma chance de encontro aleatório. Eu vou falar, gente, estou aqui considerando que o risco é a chance de encontro aleatório. Vou jogar o dado, se sair 1 e 2, acontece um encontro aleatório e a criatura e um cultista vai cruzar o caminho de vocês. E deixa claro isso, joga o dado com tudo muito às claras para todo mundo entender. É uma coisa que certos jogos resolvem já por definição, como um PBTA, porque é só o jogador que joga, mas no caso do D&D e da FKR, da OSR e da FKR, há muita nebulosidade na atuação do mestre e a gente deixa transparente o que o mestre está fazendo. Isso é um princípio do Oil Fantasy. É muito legal isso de. E você trouxe uma coisa também, um conceito que eu acho que vale a pena trazer, que é a coisa da cerimônia, né?
que você falou no café já, você não trouxe isso muito estruturado. Eu não me lembro de ter visto isso muito estruturado ainda, acho que só num texto que você me mandou no particular, não sei se já foi para o pessoal ao vivo, mas essa coisa de na hora que você coloca o drama no dado, né? Você falou, ó, Uhum, então essa rolagem aqui é uma rolagem relevante, né? Isso aqui é um risco que realmente vocês estão apostando comigo aqui, né? É o é o poker, né? É aqui então, ó, nós estamos nessa, né, essa é a aposta? Essa é a aposta. Vocês sabem dos riscos? Sabemos dos riscos. Então vamos deixar o dado imprimir diante dos parâmetros todos que a gente é, colocou. Isso entra uma camada aí que eu acho que é legal de trazer, que isso mudou a minha visão de storytelling dentro do RPG. Eu tinha uma visão de storytelling do RPG muito narrativa, que estava focada na descrição, na forma como você fala, de que palavras você usa, de que adjetivos você traz. Hoje em dia, a minha visão de storytelling dentro do RPG está muito mais relacionada com como a pessoa imprime drama nas rolagens, de quando ela pede essas coisas, do que com essa coisa mais narrativa, né? Olha a diferença entre a mimesis e a diegesis nascendo aí de algum jeito muito mais objetivo, né? uhum. Totalmente. E uma coisa interessante disso é que essa transparência, né, que é uma diferença da FKR, por exemplo, permite uma negociação. A FKR também trabalha com negociação em cima da rolagem, em cima das rolagens e sei lá, qual o método que ela vai utilizar para resolver as coisas. Mas sem transparência, a FKR tem muito essa galera que prega, inclusive o no HUD, né, que é qual- não usar nada que seja objetivo de fora da diegese, que eles usam a diegese. É, assim, como é que você tem negociação se você não sabe nem o que o mestre está propondo exatamente, né? Se você não sabe quais são os parâmetros objetivos que você está trabalhando. Em Oil Fantasy a gente trabalha com objetividade, com parâmetros das ferramentas que o jogo traz para você utilizar. Os jogadores têm amplo conhecimento desse set mínimo de ferramentas, ou seja, não é uma ideia inflacionária do espaço mecânico ou do espaço de regras, pelo contrário, a gente tem um espaço de regras que a gente usa de forma ferramental e eles vão ser a base que os jogadores e mestre vão ter para negociar a partir do mestre transparente propondo uma arbitragem, os jogadores vão participar dessa arbitragem de forma negocial, a gente vai chegar numa síntese, né, dentro dessa dialética, a gente vai chegar numa síntese que vai ser o ruling, ou seja, uma outra diferença é que no Royal Fantasy o mestre não é responsável pela arbitragem. O mestre ele é participante da arbitragem com a proposta da arbitragem. Os jogadores participam da arbitragem com a negociação, mas é responsabilidade de todos. Tá? É isso. Então é uma outra diferença que a gente tem também. Isso cara, é uma liberdade, né, para o mestre e para os jogadores, né? É uma horizontalização desse eixo autoral, eu acho que é a essência do RPG de mesa, assim, né? Quando você entende que é uma história compartilhada mesmo, isso vai, acho que na veia aí, cara. O Grilo perguntou aqui, é mais ou menos a questão que o Blades in the Dark mecanizou com impacto e risco, essa parada da transparência? Cara, assim, eu posso dizer que essa escola aí do Blaze in the Dark, a gente pode dizer que vem do PBTA também, né? Já resolveu há muito tempo essa questão da transparência, porque só tipo, os gatilhos dos movimentos do PBTA ou o Blaze in the Dark, do jeito que ele trabalha as mecânicas, é bem mais claro, né? Você sabe quais são os gatilhos e o que aciona as mecânicas, e você sabe que, e de forma geral, o mestre não rola, né? E isso coloca muito poder, né? Isso empodera bastante o jogador. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que as respostas trazidas pelo PBTA e pelo Blades in the Dark e pelos Forged in the Dark já resolveram esse ponto. O lance é que eles mecanizam, como você trouxe, eles mecanizam tudo e a gente busca fugir um pouco da mecânica nisso. Então a gente trabalha em Oil Fantasy basicamente com princípios, posturas e boas práticas. Para a gente poder instruir isso sem que a gente precise constranger mecanicamente, o que leva a certas derrapagens ou a certas lentes que constrangem também a análise geral do risco da ficção, que é o que a gente trabalha. Não tô falando que é melhor, tô falando que é pior, tô falando que a gente trabalha isso de uma outra maneira. É isso. Ó, já teve as duas aqui no chat, o pessoal perguntando, eu acho que vale a pena responder, Balbi. É, a, a ou o? É ele, o Sonalisvich.
né, e acho que foi o Grilo lá em cima também que perguntou a respeito disso, de se você pretendia publicar, né, alguma coisa a respeito de Royal Fantasy, e o Sona falou aqui embaixo sobre amei o nome que o Bardal sugeriu aqui, o Balbis Cyclopedia, cara. Ah, é o Alisson Vitório que tá aí? Eu não tô Tá vendo a aqui, lista das cara. pessoas, então, pô, é legal, Alisson. Um abraço aí, cara. Alisson mandou um abraço pra gente aqui. Ele é da comunidade do café, o Alisson, não é? É. Tá com a Grande gente aí Alisson. nessa do Royal Fantasy há bastante tempo já também, que legal. Meio Vivo tá conhecendo o conceito de Royal Fantasy agora também, que legal que rolou. Vamos falar um pouco do futuro de Royal Fantasy agora, que a gente tá caminhando para os nossos últimos 15 minutinhos de papo. Infeliz, galera, eu vou ter que marcar outras refinarias pra gente aqui, né? Vocês vão ter novidades sobre esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui, eu, Balbi, João e outras pessoas que estão praticando Royal Fantasy dentro do RPG Dojo. A gente vai falar dele essa semana ainda com vocês. Nós vamos ter um primeiro piloto. Eu não vou antecipar muita coisa aqui agora, mas vocês viram, né? Um parágrafo de manifesto, e olha o que a gente conseguiu destilar, né? Nesse um parágrafo de manifesto aqui, apresentar conceitos, trazer coisas diferentes. Você imagina se a gente fosse seguindo, né, no manifesto, o quanto de coisa legal não vem, de quanto a gente não sofistica a conversa falando disso juntos aqui. Queria que você falasse um pouco disso, Bob, do futuro do Royal Fantasy aí, né? Você tá. Eu já tenho alguns spoilers, sei que você tá trabalhando bastante nisso as últimas semanas agora. Queria que você trouxesse o que der para trazer para a galera aí que gostou, que curtiu, que quer continuar acompanhando, que quer ver o Balbi Ciclopédia publicado. Adorei, Bardal. Cara, o Royal Fantasy nesse momento, tô eu e o João ali, bastante no grupo dos assinantes do Café com Dungeon. Tem o treinamento Royal Fantasy ali, um nível de apoio, e a gente tá trabalhando num mapa, né? Então a gente tá botando ali num Notion o que são princípios, o que são as posturas e o que são as boas práticas, e amarrando uma na outra. Então a gente tá fazendo esse mapa. O manifesto já tava. O manifesto não, né? O manual Royal Fantasy tava já em produção do escrito dele. Eu fiz só essa meia pausa para poder participar da comunidade sobre isso e organizar esse Notion. E aí a gente volta para fechar o PDF. A gente fechando o PDF, vai sair o PDF como um material gratuito, desse PDF aí com os princípios do Royal Fantasy. Vai ter um material, obviamente, mais rico que a gente vai lançar como produto, tá? E vai ser um livro, né? Um pouco mais parrudo do que simplesmente um manualzinho rápido. E também a gente vai fazer o dojo, ele é isso, né? Ele é pra gente pegar, pra gente trabalhar o Royal Fantasy em nível treinamento mesmo, pra gente poder botar dinâmica de mesa, pra gente poder fazer workshop, pra gente poder experimentar junto esse tipo de experimento que a gente vem trabalhando em Royal Fantasy com a galera, e inclusive podendo abordar feedbacks e coisas interessantes que eu acho que uma porta que se abre muito a partir do momento que a gente começa a utilizar o Royal Fantasy, que é ter jargão e ter parâmetros e lentes importantes para a gente fazer uma sessão de feedback interessante, para a gente construir em cima e para a gente poder dar cada vez mais aproveitar melhor esses feedbacks e os playtests, por exemplo, de Bergotten. Então pode dizer que Bergotten é muito interessante quando a gente termina a sessão de Bergotten, faz o feedback e o nosso jogar melhora muito com isso, né? Então tá vindo aí, né, esse material, a gente está trabalhando ele, a gente está começando a solidificar cada vez mais isso. Uma coisa importante é que a galera fala, Balbi, mas e aí, cara? Porra, já tá há anos com isso. A gente tá há anos com isso. Eu posso dizer com segurança o seguinte: se eu tivesse lançado esse material 3 anos atrás, ele estaria bastante incompleto ainda. Por quê? Porque eu sentia que tinha muitas mudanças. A gente evolui, a gente usa feedback, a gente trabalha isso, e ele vem se estabilizando cada vez mais. Então, cada vez mais o Cobb deve ter sentido isso também, o João Sim. também. Tanto o Royal Fantasy quanto o Caves, que é o nosso nesse momento um retroclone, mas que vai ser repaginado de acordo com o Royal Fantasy,
cada vez mais os playtests estão levando a menos mudanças. E a gente é muito aberto a mudanças. O negócio é que a quantidade de mexidas que a gente vem precisando dar é cada vez menor, o que significa que a gente está chegando num momento mais estável dessas teorias e desse material, o que indica que a gente está mais maduro para lançar para a comunidade isso. A gente vem fazendo isso sem pressa, sem correria, porque a ideia não é justamente um produto, a ideia é uma comunidade, é uma prática, é um estilo, e isso é o nosso foco. Ainda que, obviamente, a gente vai lançar produtos com isso. Deixa eu só ver aqui, Kobe, rapidinho. O Chewie, grande Chewie, um abraço pra você, meu camarada. Chimichangas! Eu estranhei quando joguei pela primeira vez a forma como se levanta o questionamento. Tem 3 chances em 6 de acontecer o encontro. Pode ser? Esse pode ser não é vazio, convida para o diálogo e participação da proposta que vai agregar na narrativa e talvez encarar alguns desafios, e sem rolagem de atributos. Pô, legal que você percebeu assim, tio. E o tio tá jogando Bergotten com a gente. É pô, muito legal ter você na comunidade, ter você participando do Bergotten. Já teve aí insights maravilhosos e discussões interessantes que o Tio levantou. E muito bom ter você junto, Tio. O Bardo aí mandou Caves vai fazer parte do material de Oil. Não, o Caves ele vai vir a partir. O Oil vai fazer parte do material do Caves, porque o Caves vai ser um retroclone, só que retrabalhado para se colocar como um sistema para se jogar Oil Fantasy da forma mais fácil possível. Então o Oil Vou colocar Fantasy no vai. chat aqui. Ele norteia, né? Eu coloquei 2 links que eu acho legal e importante falar deles aqui para a galera do chat. O primeiro é o do Apoia-se, do Café com Dungeon, né? Eu sou super apoiador, né, do Café. O Café mudou a minha vida como jogador de RPG, né? O RPG faz parte da minha vida de um jeito muito integrado. Então, o Bob sabe o quanto eu sou fã do trabalho dele, do quanto eu mudou a minha vida o Café, o trabalho que ele fez no PNP, o Márcio também, eu não canso de falar, o 321 foi muito importante. Então eu recomendo a galera, né, a apoiar o Café, sou apoiador do Café, né, também, então a gente já bateu 2 metas, né, Balbi, do Apoia-se do Café. Já A temos primeira 2 foi metas. dos episódios semanais, se não me engano, e a segunda foi da live, não foi isso? Ou tô enganado? A primeira, ela permitiu que a gente bancasse o trabalho De né, edição. remunerasse o trabalho de um episódio por semana e uma live mensal aberta. Legal. Agora a gente a gente bateu a segunda meta que é blog, então mês que vem a gente vai ter um blog aí que vai começar a circular o blog do Yes! Café com Dungeon com material é, do próprio Café veiculado ali e também colaborações. Vai ser a Aline Terumi, né, nossa guardiã de Cthulhu aí, que vai tocar o blog, vai ser a curadora do blog e também vai escrever para lá. E o Uma grande próximo. antiga de Cthulhu, hein? A Terumi, cara. Uma grande antiga de Cthulhu, ela, cara. Grande amiga Aline e pessoa incrível, assim. Então, cara, me sinto muito bem com a Aline no time. E a próxima meta que a gente tem agora na frente é para voltar a ter 2 vezes na semana o Café com Dungeon, e as metas subsequentes são pra gente voltar a ter mais dias na semana do Café com Dungeon, o que é meu grande objetivo, voltar a ter 5 vezes na semana, não somente porque eu acho que é mais conteúdo, né, mas é porque principalmente eu acho que as pessoas vão ter seus temas preferidos aparecendo mais vezes no café, e eu vou poder prestigiar mais a comunidade, né? Chamar mais gente. Hoje em dia, com uma pauta por semana, tem que ficar selecionando pauta, é muito complexo isso, porque ou eu trago uma coisa que eu quero falar, ou trago alguém que quer lançar um produto, alguém que quer trazer uma ideia, ou alguém que quer fazer não sei o quê, mas eu tenho que ficar escolhendo, isso é muito ruim. Então, se vocês puderem participar dessa comunidade e apoiar o café, certamente a gente vai ter mais dias da semana e o que a gente oferece em troca eu acho que é muito interessante. Em primeiro lugar, que a gente tem aí já Café Ovelha Negra. Então, mesmo que você não seja assinante, você pode usar o cupom CCD, tudo minúsculo. Pode ir lá, ovelhanegracafés.com.br, comprar um café especial para você. Desculpa, Kobe, tá fazendo. Não, é pra fazer o jabá Merchan mesmo, aqui. bicho. Vambora, o merchan é esse, cara. Se você for assinante, você vai ter
cupons progressivos, então você pode ter até 25% de desconto no Café Ovelha Negra, fora os sorteios de café especial que rolam lá. Só o Além desconto disso, que você vai ter no café já paga o que você tá dando de apoio lá no Café com Dungeon, se bobear. E você não vai se arrepender, bicho, que o preço do Café Ovelha Negra tá quase igual ao do Café Pilão e é outra qualidade de torra, bicho. é É outro outro nível. produto. É outra coisa. Fora isso, você, tipo, se você é assinante, por exemplo, comunidade, você vai participar de uma comunidade muito maneira que discute RPG de um jeito muito interessante, com muita variedade de opiniões e tal. Então é muito legal para fazer parte da comunidade do café. Tem o nível de apoio RPG Dojo, então a gente começa a conectar com essa nossa iniciativa com o Kobe aqui. Inclusive tem uma live que eu faço que é tipo bem íntima, assim, é exclusiva para apoiadores do nível RPG Dojo, que a gente faz estudos específicos. No último a gente estudou posicionamento, a disputa da Reivindica- ficção, né? A Reivindicação reivindicação narrativa, né? ficcional. Ficcional. A gente estudou isso, inclusive trazendo respostas para muitas perguntas que eu lancei no episódio. Então, tipo, fica atento porque são propostas interessantes que eu trago nessas lives. E tem um nível de apoio treinamento ao Fantasy, que aí já é a gente tá, nesse momento está estudando o módulo Caverns of Thracia, da finada Genevieve J. Quay, né? Que, pô, que é assim, uma dungeon incrível, assim, tem muitas coisas interessantes, muitas lições. A gente está analisando isso à luz de Royal Fantasy e a gente vai fazer estudos e dinâmicas e workshops de Royal Fantasy dentro desse nível de apoio. E aí tem um apoio mais alto, que é o apoio que é um nível de apoio que você tem uma assessoria minha aí, né? A gente vai ter um encontro mensal aí pra gente tirar bastante dúvidas se você tá querendo lançar um jogo que é minha opinião, se você quer de repente um apoio aí para tua campanha, como organizar a sua campanha, como implantar o Final Fantasy em alguma coisa que você está querendo jogar, qualquer tipo de apoio, ou é produtor de conteúdo e quer alguns insights que eu possa dar, você pode contar com esse nível de mentoria, né? Nível de assessoria, por assim dizer. O Sona tá Então é isso. perguntando se rola nudes no apoio mais alto, Bob. Cara, eu não sei quem em sã consciência quer um nude meu, cara, mas a gente pode sempre conversar a respeito. Temos uma promessa aí para os 5.000 por mês, tá? Do Café com Dungeon. Quem tiver na comunidade aí tem até inclusive adesivo dessa promessa no grupo. Mas, galera, super recomendo. Assim, além de vocês ajudarem a gente a evoluir, né? O café a crescer. Cara, é incrível o trabalho que o Bob faz. Um capricho enorme na produção de conteúdo dele. A comunidade todo dia, cara, tem umas discussões uma melhor que a outra lá. Eu desisti de acompanhar todas, eu entro e dou uma olhada no que tá rolando. Os links são incríveis, a curadoria de links que rola por lá. O Telegram é super organizado, então você consegue separar do teu WhatsApp também, é uma outra ferramenta muito bacana. E, meu, RPG Dojo, não vou nem falar do que eu sou suspeito pra falar, né, bicho? Aí você vem praticar com a gente, você bota o kimono, veste as luvas e vem trocar com a gente aqui, sentir qual é que é mesmo. Eu entrei agora no nível de apoiador de treinamento Oil Fantasy, então vou entrar nesse estudo de Caverns of Thracia também com vocês aí, vai ser bem legal poder integrar com vocês esse trampo aí. E sobre o segundo link, né, o pessoal já estava perguntando aqui no chat, eu mandei o link do grupo de Telegram, né, que é a sua porta de entrada para você vir jogar Beer Gotten com a gente. Os três mestres que estão aqui, né, eu, o Balbi e o João, e o Marcinho também, que não está aqui, é o nosso quarto mestre de Beer Gotten. É o jogo onde a gente faz, né, onde o puro creme de Oil Fantasy se manifesta ali em Biergotten. As sessões de feedback de Biergotten são, memoráveis, assim, muita coisa do que a gente discute no dojo, no café, nasce lá, e é aberto, né? Você não precisa pagar nada, só venha. A gente é um sistema de mesa aberta, episódica, né, então todas as mesas têm começo, meio e fim, não tem grupo fixo, é perfeito para quem não pode se comprometer com uma agenda fixa mensal, você joga a hora que você quiser, com o grupo que você quiser. Se quiser trazer um grupo também, teu pode trazer, que a gente arruma. Olha lá, as últimas contribuições da galera aqui. O Alisson falou que as reflexões sobre a estruturação de desafios é um daqueles conhecimentos que melhoram sua cultura de jogar RPG. Independente de qual sistema você prefere, ele flerta completamente com jogos da escola PBTA,
Forged in the Dark, e óbvio com SR. Posicionamento ficcional for the win, sem dúvida. Posicionamento ficcional for the win. Senhor Aqua, como já tá acabando, ouvir esses caras só aumentou minha vontade de jogar. Pergunta importante: hoje tem mesa? Tem. Hoje tem mesa. Né? Hoje, às 15 horas, eu vou mestrar Mitos de Atlântida. Vai estar rolando lá no grupo do Mitos. Só você entrar lá. Se não me engano, tem vaga na mesa hoje, tá? Se alguém quiser jogar na mesa de hoje, acho que tem vaga. Mitos está aberto. Essa primeira temporada de Mitos tá aberta. Então, quem quiser participar, quem quiser jogar, pode vir. Vai poder. É um jogo bem mais delicado do que Biergoten, né? Biergoten é um vanilla, medieval, fantasia comum. Mitos é cheio de gatilhos, então vale a pena entrar lá no link que eu postei do Notion, dar uma lida nos avisos prévios, se é um jogo para você, é um jogo mais pesado, né, de terror, de sobrevivência, de horror e sobrevivência, na verdade, survival horror, né? Então é legal dar uma olhada com calma, mas quem quiser tem jogo hoje. Biergoten, eu não sei como é que tá, Bob. Tem mesa de Biergoten essa semana? Teve ontem, deve ter outra no sábado agora. São as mesas que eu tenho colocado, eu tenho botado 2 por semana, mais ou menos. Quer dizer, vou voltar a botar 2 por semana agora. E tem outros mestres também, vale a pena chegar lá e tentar bater o horário com os demais mestres, inclusive o Kobe, o João, Isso. Eu o acabando o mês de mentoria Márcio. para mestrar aqui, eu volto com as minhas mesas de Biergoten também. Eu estou me dedicando para o Mitos agora, em paralelo com o mês de mentoria, mas a gente vai encerrar o mês de mentoria na semana que vem. E aí eu volto com as mesas de Biergoten paralelas com as de Mitos de Atlântida, para a gente ir Ó, o sentindo João as aí diferenças. o João falando que tá com horário terça pela manhã das 8 às 12, ó, galera. Pronto, Então, ó lá. Galera que está aqui com a gente de manhã, que tem esse horário da manhã vago e pode jogar, as mesas do João são incríveis. O Bardal falou: procura no mural de jogos aqui no Discord ou pergunta no grupo do sistema que você escolher no WhatsApp. Isso, muito mais por lá. Galera parabenizando. Se alguém aqui quiser montar um grupo para jogar Biergoten, dá um salve. O Bardal tá querendo montar um grupo lá para jogar Biergoten, cara. A dúvida do Dunks é quem vence no tênis, o Bob, o Vecna ou o Federer? essa história aí. Isso é piada interna do grupo de assinantes. Quando eu, tipo. Bom, enfim, vou nem. Dá mais trabalho explicar do que responder. É, é. Lá no grupo do Mitos, fiquei com vergonha de mandar mensagem. Cara, não precisa ter vergonha, bicho. Pode mandar mensagem. Vamos trocando por lá, cara. O Mitos, ele vai. Eu tenho a impressão que o Mitos vai sair do WhatsApp, tá? Eu não tenho gostado muito da forma como o WhatsApp estrutura a comunidade, assim. A gente tá usando para o mês de mentoria, mas, meu, é uma bagunça as comunidades do WhatsApp ainda. O Telegram é muito mais organizado nesse sentido. Eu tô pensando seriamente em migrar o Mitos pro Telegram. Mas vou consultar a comunidade a respeito disso. Não precisa ter vergonha de interagir, tá? A gente vai, inclusive, abrir um canal de ON lá, que é o refúgio na fuselagem. Eu estou vendo algumas regras de ações de intervalo para a gente poder fazer por lá. Então, a galera que está na fila, que entrou na fila do grupo lá do Mitos, já já eu vou lá e libero vocês, tá bom? Eu acho que é isso, galera. Vamos dar um tchau aqui, vou chamar você e o João para vocês fazerem um salve para a galera aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui para essa refinaria, né, poder trocar um pouco disso. É sempre, putz, uma aula estar com vocês. Meu senpai, meu sifu aqui no dojo, sempre uma honra estar aqui trocando com vocês. Queria que vocês usassem espaço aqui, pode fazer merchan, onde é que a galera encontra o trabalho de vocês, tal, tchau de vocês pra galera aí. Vamos começar com o Balbi, depois eu puxo o João aí. Bom, galera, eu sou designer, trabalho na Lura como designer, então se alguém tiver algum assunto de design e de Alura querendo tratar comigo, pode vir. Mas de forma geral, eu tô aí eu produzo o Café com Dungeon, né? Toda quinta-feira indo ao ar. Espero voltar a ter mais dias na semana, dependendo das metas que a gente for batendo. Mas toda quinta-feira no feed Café com Dungeon é a capa azul, porque a primeira temporada com 1000 episódios é a capa amarela, então fica ligado nisso. Se você puder dar uma avaliação lá nas estrelinhas, 5 estrelas, vou ficar muito feliz. Participa das enquetes dos episódios também, que é muito legal. Basicamente é isso. Se você quiser apoiar o Café com Dungeon, apoia.se/Café
Café com Dungeon. Então vou ficar muito grato pelo teu apoio e tem bastante contrapartidas lá para quem apoia como agradecimento. Tá? É uma comunidade muito dedicada, uma galera muito afim de, tipo, de aprofundar no RPG, então é muito legal poder trabalhar em sua comunidade. E é muito legal voltar com Café com Dungeon, contribuindo com o pensamento do RPG aí no nosso cenário. Então, vai lá no Spotify e procura Café com Dungeon, capinha azul. Amanhã, hoje é quarta, então amanhã tem mais. Amanhã tem episódio. Joãozinho, vem você, cara. Dá seu tchau pra galera aí. Bom, obrigado aí por todo mundo que acompanhou e está acompanhando o Oil Fantasy. Meu merchan é para o pessoal fazer o apoia-se do Café com Dungeon, seguir a segunda temporada, jogar Biergoten. E se quiserem discutir comigo, eu estou em quase todos os grupos de WhatsApp, entrando em todas as brigas sobre Oil Fantasy que vocês quiserem. João, nosso paladino, né, velho? Cara, ele é muito paladino do Oil Fantasy, cara. E uma paciência, uma tranquilidade nas tretas, cara. Que olha, eu invejo você, João, nesse sentido, cara. Eu quero chegar É lá um um dia. guerreiro santo, literalmente, cara. Tipo, é Literalmente, um cara. O paladino do Oil Fantasy. paciência. É. É isso mesmo, compre o livro do Balbi, ó. Quem quiser adquirir, o Balbi é autor do Caminho do Mestre Cafeinado aqui, ó. Verdade, O pessoal verdade. colocou a galera faz teu merchan já, Balbi, olha lá, ó. Obrigado pelo link. A minha mente é meio prejudicada, então valeu pelo link. O Caminho do Mestre Cafeinado. 100 dicas aí para você turbinar seu café com seu RPG com cafeína. Muito legal, galera. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui ao longo da transmissão. Vou representar a galera que passou por aqui, precisou sair, mas com o nome da galera que está aqui com a gente saindo. Obrigado, Tio Ichangas, da comunidade do café, está aqui com a gente. O Grilo, nossa Ladina que virou guardiã agora aqui no mês de mentoria para mestrar. O Danks, o Adriel, outro guardião aqui com a gente. O Senhor Aqua, o Rafael Bardal, o Cairo Noleto, o Alisson Vitório, obrigado por terem acompanhado com a gente online, contribuído com o papo aqui. E fechando com a agenda de hoje, do mês de mentoria para mestrar, né? A gente vai ter agora às 15 horas a arena de treinamento de Avatar Legends. Então, quem tiver horário para jogar, eu não sei se tem vaga nessa mesa, eu preciso olhar lá no Discord, aqui no Discord, no canal de Mural de Jogos, para ver se tem vaga na arena de treinamento de Avatar Legends. Se não me engano, é com o Grilo mestrando essa mesa. E a gente vai ter à noite, às 20 horas, tem mais um Festival na Taverna. A gente vai trazer a galera da RPG Com para falar. Então é o Inception de eventos, né? É a RPG Com dentro do MMM. Nós vamos falar um pouco de como é que foi o evento dos caras, de como fazer eventos online, né? Vamos falar do evento que a gente vai ter no final da semana, que é o Mestra Fest, né? O primeiro Mestra Fest que nós vamos ter, Mestra Fest 2024. Vai rolar a partir de sexta, agora, dia 23, 24 e 25. E às 15, como eu falei para vocês, tem Mitos de Atlântida lá no Café com Dungeon. Então, quem quiser ver eu aplicando ali, No né? YouTube, né? O Grido me corrigiu aqui, é a Jessie, né, que vai mestrar. Vou deixar a palavra mágica aqui nesse nosso papo. Vou deixar a palavra mágica para quem quiser ganhar XP no Pergaminho Mágico de XP. Deixa eu botar o link do Pergaminho Mágico de XP aqui, que eu sempre esqueço o bendito do Pergaminho Mágico de XP. Aliás, vou deixar o Balbo escolher. Balbo é o seguinte, na gamificação do mês de mentoria para mestrar, a galera que assistiu a gente até o final aqui e quiser ganhar o XP da gamificação tem que digitar no Pergaminho Mágico lá, tem que conjurar o Pergaminho Mágico com uma palavra mágica. Escolhe aí, qual vai ser a palavra mágica do nosso papo de hoje aqui? Mimeses. Mimeses. Tudo em caixa alta, galera, ó. Mimeses é com Mimesis, né? Ó, tava querendo falar essa palavra, hein? Balbi leu minha mente. Olha lá, o João. Aqui é transmimento de pensação, cara. Tá achando que a galera Gotcha. aqui é tudo integradíssimos. Então, para você ganhar o XP do nosso encontro de hoje aqui, é só digitar Mimeses lá. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Bom dia pra galera. Até logo, que nós teremos mais eventos aí no final do dia. Valeu, galera.